Você tem sofrido com vínculos quebrados, com relacionamentos quebrados, e você gostaria de saber o que pode ser feito para restaurar, para recuperar esses seus vínculos? Assista esse vídeo até o final. Olá, queridos! Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Foi muito bom dividir com vocês durante essas 13 semanas um pouco do que o Guia de Estudos trouxe para nós com o tema Estações da Família. E hoje nós iremos tratar do último tema dessa série, Convertendo Corações para o Tempo do Fim. É o último da série do Estações da Família, mas isso não significa que iremos encerrar com o canal. Nós daremos continuidade falando de outros temas, inclusive pode mandar sugestões através do Instagram, do Facebook ou mesmo aqui do canal. Será um grande prazer atender a expectativa e a necessidade de vocês. Muito bem, essa semana nós iremos conversar um pouquinho sobre essa coisa do converter corações. E eu quero iniciar com o texto de Malaquias 4, 5 e 6 que diz o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos se voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse é um texto muito interessante porque nos faz pensar em alguns aspectos que não está explícito aí nele, mas a gente pode refletir e pensar. Primeiro, para que a gente suporte um ao outro, para que o marido suporte a esposa, para que a esposa suporte o marido, para que mães suportem seus filhos, para que filhos suportem as suas mães, pais suportem os seus filhos, filhos suportem os seus pais, para que irmãos se suportem, é preciso conversão. Se não houver primeiro uma conversão de coração, se não houver primeiro uma mudança no coração de Jesus na nossa vida, esse suporte não é possível. A gente vai viver voltado para o próprio umbigo, voltado para atender às necessidades pessoais, para atender os desejos pessoais. A gente não será capaz de se conectar com o outro, de sentir a necessidade do outro, de se compadecer da fraqueza, da fragilidade do outro. A gente vai estar o tempo todo querendo enquadrar, querendo fazer com que esse outro seja igual a nós e haja como a gente quer que ele haja. E na realidade a ordem bíblica é suportai-vos uns aos outros. Quando a gente pensa na ideia do suportai-vos, pense num quadro bem grande e 2 ou 3 parafusos apenas e às vezes um só, sustentando o peso daquele quadro. A Bíblia diz o suportai-vos nesse sentido, a gente precisa suportar esse peso, suportar o peso do esposo, da esposa, da mãe, do pai, é suportar apesar de. Durante todo esse trimestre, essas 13 semanas que passamos aqui juntos, a lição trouxe muito a questão da escolha, da vida em fases, tanto a vida do sujeito, do indivíduo, quanto a vida familiar feita em fases. E a gente aprendeu durante esse trimestre que teremos fases boas, muito boas, tanto para os sujeitos quanto para as famílias, mas teremos também fases ruins, de coisas difíceis, as esquinas da vida que a gente dobra e nunca sabe o que vai encontrar lá. Então a nossa vida ela é feita dessas fases. Mas a lição dessa semana trouxe uma coisa muito linda, que é a questão dos reencontros familiares, de como que a gente muitas vezes passa a vida toda esperando por esses reencontros e do quanto que esses reencontros são muito curadores e libertadores para as pessoas. É possível que você já tenha visto, tem TVs que separam um dia do jornal só para tratar de desaparecidos, só para dar chance a um irmão que se afastou do outro há 30, 40 anos poder reencontrar. Quantas histórias
histórias nós já tivemos a oportunidade de sermos testemunhas na TV ou perto de nós desse tipo de situação, de reencontros que aconteceram, de mães que reencontraram filhos e do quão bonito e quão curador foi aquele reencontro. Porque quando a gente reencontra um familiar, quando a gente reencontra um pai, uma mãe, um irmão, um parente, a gente está reencontrando com a gente mesmo, é com a nossa história. São pedaços da nossa história que estavam faltando e a gente vai completando com esses reencontros. Mas tem outro tipo de reencontro do qual eu gostaria de falar. Será que não corre o risco, querida mãe, que está agora me assistindo, de que você está há anos tentando reencontrar o seu filho drogado, o seu filho que você perdeu ou está quase perdendo para as drogas? Não importa que droga é essa, se droga lícita ou ilícita, não importa, mas algo que afasta ele de você, que afasta ele da vida. Será que você é dessa mãe, dessas mães que está esperando por esse reencontro? Quem sabe você é uma esposa ou um marido que está aí afetado, que está aí machucado pelo adultério que aconteceu no seu casamento e você está esperando esse reencontro com sua esposa, com seu marido, esperando que essa restauração aconteça. Quem sabe, querida mãe, que criou aí seu filho na fé ou que não criou ele na fé, mas hoje você se encontra debaixo da graça de Deus e vê seu filho ou sua filha distante de Deus, distante da fé, desobediente, andando por caminhos que você conhece, que você sabe que não são caminhos que Deus gostaria que ele estivesse, e você está esperando, como o pai do filho pródigo, ansiosamente que esse filho ou essa filha volte. Quem sabe eu esteja falando nesse vídeo para pai ou mãe, para famílias que se lamentam por perceber que hoje a família está completamente distante de Deus, que o culto familiar já não é mais feito, que esse ambiente do culto familiar, que é o momento propício para que o perdão, para que os reencontros aconteçam, ele já não acontece mais na sua família. É importante nós entendermos a mensagem de reconciliação que, como cristãos, nós temos que pregar ao mundo, precisa ser primeiro experimentada na nossa família, na nossa vida. Que mensagem de reconciliação é essa? Ora, é a reconciliação que Deus fez com o mundo. E é importante que a gente entenda que a reconciliação com Deus, ela precede a reconciliação familiar. E aí eu quero mostrar para vocês um texto. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. E nós precisamos entender o que é exatamente que esse texto está dizendo. A mensagem de Deus para mim e para você é: ei, se aquiete, tá tudo bem, eu não estou com raiva de você, eu vim para te salvar, tá tudo bem, meu filho, eu te amo. E essa precisa ser a mesma mensagem que devemos ter para nosso marido, para nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Ei, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu já te perdoei, eu te amo, não importa. Já passou, acabou. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu acho que é muito interessante a gente ir para Gênesis 33. É possível que você já tenha ouvido falar na história de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e Jacó era o segundo filho. A primogenitura, a bênção da primogenitura, era algo que por direito pertencia a Esaú, que era o filho mais velho de Isaque. Só que Jacó,
uniu-se a Rebeca e fizeram então um engano. Enganaram o velho Isaac, que já se encontrava doente, já muito debilitado, com a visão prejudicada, e ele foi enganado e ele deu então a bênção da primogenitura para o segundo filho, pensando que era o primeiro. Jacó então comete esse engano. Esaú, ao descobrir, trocou a primogenitura por um prato de lentilha, e aí, depois que descobre o engano, ele se arrepende de ter feito essa troca, e agora Esaú se revolta contra o irmão, e para não morrer na mão de Esaú, Jacó então foge dali das proximidades de Esaú. Muitos anos depois, então, Jacó volta, e essa história está em Gênesis 33, a partir do versículo 3. Ele mesmo passou à frente, ele, Jacó, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esse momento é o momento que Jacó volta para encontrar-se com o irmão Esaú, depois de muitos anos que tudo tinha acontecido. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó então respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Essa história de cara já nos traz uma história de reconciliação, de reencontro familiar. Mas ela nos traz algo que está implícito, que está nas entrelinhas. É que o motivo da desavença era pequeno demais. Foi apenas um prato de lentilha, foi trocado a paz familiar, o equilíbrio familiar foi trocado por um prato de lentilhas. Era algo muito mesquinho, né? Em relação às perdas relacionais que essa família sofreu após tudo isso ter acontecido. Esses irmãos foram separados. O Jacó fugiu e não teve mais contato com a mãe Rebeca, ela morreu sem rever o filho. Esaú e Jacó cresceram e criaram as famílias sem contato. Foram perdas familiares muito graves. Eles não acompanharam a vida do outro. Eles foram separados. Para falar dessa separação e às vezes da forma de reencontro, eu vou para Gênesis 25, 8 e 9. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita. Percebem algo interessante? Os filhos Isaque e Ismael, que foram separados lá atrás, que foram separados porque Sara determinou que Agar fosse retirada dali das proximidades. Aqueles irmãos foram separados naquele momento e só se reuniram novamente no dia da morte desse pai, porque juntos eles enterraram a Abraão. São duas histórias de separação, duas duplas de irmãos que são separados aí pelas circunstâncias familiares, porque de algum modo os desencontros familiares aconteceram. E agora a primeira história se junta e se reconcilia. Essa segunda história traz uma nuance que muitas vezes nós não nos damos conta. Quantas famílias se reúnem apenas na hora da morte? Quantas vezes nós presenciamos isso? De famílias que têm desavenças, que têm inimizades, que têm muitas dificuldades e não se reconciliam, não restauram esses vínculos, e apenas na hora da morte é que acabam se aproximando. Será que você está esperando
que um momento desse aconteça para que uma reconciliação então aí aconteça? Será que não seria bom você parar para pensar agora o que você pode fazer para que a reconciliação, para que esse reencontro aconteça ainda em vida? Para que essa cura, essa reparação, esse perdão, ou pedido de perdão, ou oferecimento de perdão, ele aconteça ainda em vida? É muito importante que a gente refaça os nossos vínculos. Eu vou dizer uma coisa com tranquilidade para vocês. O que sobra no final da nossa vida, o que sobra, não são os títulos que a gente conquista. Não são o patrimônio que a gente constrói, não é a casa que a gente mora, não é a condição das viagens que a gente já fez. Nada disso nos acompanha no leito de morte, nada disso. Nada disso, de nada nos serve no leito de morte. Mas os vínculos construídos, os vínculos que a gente constrói, que a gente nutre ao longo da vida, são esses que nos acompanham até a hora do nosso último suspiro, quando a gente fecha os nossos olhos. Precisamos cuidar disso enquanto estamos vivos. Eu estou falando para uma mãe que, quem sabe, há meses ou há anos, não sei, não fala com o filho, com uma filha. Eu estou falando para um pai que nunca perdoou seu filho porque ele não atendeu às suas expectativas. Eu estou falando de irmãos que há anos não dividem afeto, não partilham a vida, que não se aproximam. Eu estou falando, quem sabe, para uma irmã que vive distante dos irmãos e nem ao menos um telefonema recebe ou dá para essa família para saber como você está. Vem aqui, estou com saudade, vocês são importantes para mim. Eu estou falando para um marido que vive debaixo do mesmo teto com a esposa e há anos não diz para ela o quanto que ela é importante para ele. Ou o contrário, para uma esposa que vive com o marido e há anos não diz a ele o quanto que ele é importante para ela. Nós não somos donos do tempo. Nós não somos donos da vida, nós não temos controle sobre a vida e o tempo. São coisas que pertencem completamente a Deus. Deus conta os nossos dias, Deus determina até quando e como viveremos. Mas nós precisamos entender que nesse intervalo que a gente chama de vida, que acontece entre o nascer e o morrer, nós precisamos cuidar dos nossos vínculos, nós precisamos aprender a viver bem uns com os outros, a vivermos em paz, a não deixarmos para nos reunir apenas no dia da morte. Desejo sinceramente que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus encha a tua vida de graça e de redenção. E muito obrigada a você que já faz parte do canal, que já se inscreveu, ou aquele que está assistindo pela primeira vez. Inscreva-se, compartilhe, nós continuaremos juntos aqui. Aquilo que eu puder fazer para ajudar vocês, eu estou aqui à disposição. Pode mandar a sua pergunta, conte a sua história através da mensagem do Facebook ou do Instagram, ou mesmo aqui no canal, mas procure entrar em contato para tirar a sua dúvida. Que Deus abençoe vocês.